Hoje eu vou te dar 5 dicas de como fazer as crianças te ouvirem da primeira vez que você fala. Te interessa? Vem comigo que hoje a gente vai conversar sobre isso. Como eu já venho conversando com vocês, o processo de educação é uma via de mão dupla, ou seja, nós emitimos uma ação e a criança emite outra ação. Nunca é algo unilateral. A gente precisa entender que muitas vezes nesse processo do grito, não só a gente condicionou a criança a só responder a gente no grito, como a criança condicionou a gente a só gritar. Olha que loucura! Vou explicar um pouquinho melhor porque isso vai te ajudar a entender como você sair desse looping dos gritos. Quando a gente perde a paciência e grita para que a criança faça algo que a gente solicitou, a gente ensina para a criança que só é na hora do grito que realmente a gente está falando sério. Nas 15 outras vezes anteriores, a gente não estava falando sério. E aí o que a gente mostra para a criança? Que quando ela está lá, distraída, fazendo aquilo que ela gosta e a gente faz uma solicitação, ela não precisa levar a gente a sério, porque a gente não gritou ainda. Então, ela fica esperando a gente gritar para ela se comportar ou fazer aquilo que a gente solicitou. Vocês percebem que tanto a gente ensinou a criança a se comportar desse jeito, quanto ela ensinou a gente a reagir dessa forma? Então, para a gente quebrar esse looping do hábito, a gente precisa identificar aonde está o problema e mudar essa dinâmica de comunicação. Quando a criança ignora os pais e isso faz com que ela prolongue o tempo daquilo que ela estava fazendo, o que dá de recado para ela? Isso funciona, vou continuar fazendo, porque isso vai fazer com que eu consiga continuar ali fazendo aquilo que eu gosto. Vocês percebem que a criança precisa entender que essa comunicação não é efetiva? Tanto o ignorar dela quanto o seu grito? Nós precisamos associar a consequência daquilo que a gente está falando na primeira vez e não na 15ª. O gritar é um reforçador daquele comportamento que a gente quer que a criança pare de fazer. Mas, antes de dar as 5 dicas, eu quero te passar 2 regras. A primeira delas é: tem coisas que você não controla como pai e como mãe. Eu sei que é difícil, mas a gente quer controlar tudo, mas a gente não consegue. Nós controlamos somente a nossa parte da equação. Como o filho vai reagir, se comportar ou falar, vai depender dele. Claro que a consequência daquele ato vai precisar ser aplicada, mas você não controla todas as situações do seu filho. Foque naquilo que você pode controlar. A regra número 2 é: poupe energia quando você compreender a regra número 1. Quando a gente entende que a gente não controla tudo, a gente se liberta daquela necessidade de tudo precisar sair do jeito que a gente quer. E isso vai melhorar aí mais de 50% dos seus problemas. Toda interação com crianças passa por 2 fatores: estimular o pensamento ou estimular a briga. Qual desses 2 fatores você prefere estimular? Quando a gente grita e reforça esse comportamento, nós estamos reforçando a situação da briga e essa interação brigando. Nós precisamos fazer as crianças pensarem, e aí que entra a dica que eu vou começar a passar para vocês agora. A minha primeira dica é: preste atenção no seu estado interno. Se você estiver vinculado ao seu sentimento de frustração, raiva e ressentimento, possivelmente o grito vai ser a sua próxima ação. Quando a gente não presta atenção em como a gente está se sentindo, a gente não consegue controlar a forma como a gente reage. Quando a gente se sente desrespeitado porque a criança ignora, geralmente a gente entra num estado de competição, querendo mostrar que quem tem o poder somos nós. Mas quando a gente entende que o respeito e o poder não é algo que se pede, mas é algo que se coloca e é uma postura, a gente consegue entender. Então, preste atenção nessa dica. Observe o seu estado interno na hora do grito. Isso vai te ajudar a identificar qual é o momento anterior para que você possa prevenir. A dica número 2 é: aprenda a pensar
como a criança. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente só está olhando o nosso lado da equação, que é preciso que ele organize os brinquedos, ou preciso que ele vá tomar banho, preciso que ele faça aquilo que eu quero que ele faça. Mas olhe a perspectiva do seu filho. O que será que ele estava fazendo? O que será que ele estava sentindo? Como estava acontecendo? Quando a gente não consegue pensar como a criança, a gente não consegue ter empatia e não consegue fazer uma comunicação clara. Entre em contato, nomeie aquilo que está acontecendo, acolha, mostre para o seu filho que você sabe que ele gostaria de continuar fazendo aquilo que ele quer, mas que ele vai precisar fazer outras coisas que você está solicitando. Quando a gente lembra e tenta pensar como criança, a gente tem ótimas ideias de como interagir com elas de uma maneira mais efetiva. A minha terceira dica é vincule a consequência com a comunicação. Ofereça 2 escolhas limitadas para a criança no momento da crise. Vou dar um exemplo. Você quer que o seu filho guarde os brinquedos para ir jantar. E aí você solicitou uma, solicitou 2 e aquilo não está funcionando. Ao invés de você ficar naquela repetição, ter o grito e depois a criança fazer aquilo porque você gritou e aquela confusão se instaurar, você pode dar 2 escolhas limitadas para ela. Mas uma observação importante, uma das escolhas precisa estar totalmente na sua mão, no seu controle, e a outra no controle da criança. Então, por exemplo, você pode dizer assim para o seu filho: filho, está na hora de guardar os brinquedos. Você prefere guardar os seus brinquedos aí numa boa e jantar e ainda ter tempo para continuar brincando depois? Ou você quer que a mamãe guarde os brinquedos, você vai jantar e hoje não vai ter mais tempo para brincar? O que você escolhe? Você percebe que quando a gente joga para a criança a reflexão, e aí eu volto naquilo que eu falei para vocês nas 2 interações, que é pensar e brigar, a gente está fazendo a criança pensar. E aí, será que eu prefiro guardar os brinquedos e ter mais tempo para brincar, ou eu deixo a minha mãe guardar e eu perco a minha chance de brincar mais tarde? Você percebe que você não está punindo o seu filho, mas você está dando uma chance dele escolher? Essa habilidade é fundamental para a vida adulta, porque ele vai ter que arcar com as consequências das escolhas dele. E aí vamos supor que ele prefere deixar você guardar, e aí quando chega após o jantar, ele chora porque ele queria continuar brincando. E aí você olha bem para ele e diz: filho, hoje você escolheu assim, e talvez não foi uma boa escolha. Amanhã é um novo dia e você pode tentar escolher de novo. Toda interação com a criança precisa passar por essa firmeza e gentileza. Você está ensinando o seu filho e é através dessas ações que ele vai conseguir entender como se comportar melhor. E quando a gente diz que ele vai ter a chance de escolher melhor da próxima vez, isso vai ajudar muito. Tenha certeza que quando você oferecer no dia seguinte as mesmas escolhas, ele vai pensar 2 vezes antes de decidir. E pode ser que ele escolha errado novamente. Você repete esse padrão e aí ele vai perceber que a ação dele que está interferindo nas consequências e não mais você. Porque muitas vezes quando a gente grita, a criança fala que a gente é chata, que a gente é mal-humorado, que a gente faz tudo do jeito que a gente quer. E eles não deixam de estar certos. Mas quando a gente muda a forma de interagir, isso muda muito o comportamento deles. A minha 4ª dica é: transforme as suas palavras de lixo a ouro. Quando a gente grita, a gente mostra para a criança que a nossa fala não é importante, que na hora que a gente grita, que ela precisa ser levada a sério. A gente precisa manter um tom de voz firme e eu geralmente recomendo aos pais, quanto mais a criança grita, mais baixo você fala, porque ela vai precisar se acalmar. Coloque o tom da conversa que você quer que isso vá ser resolvido. Nunca fale mais alto do que o seu filho, porque às vezes a gente quer mostrar o nosso poder e a nossa autoridade através do grito, mas isso mostra que a gente está descontrolado. Quando a gente mantém o tom de voz e mostra para a criança que é esse tom que a gente vai conversar e que você não admite outro tipo de tom, a gente muda totalmente a forma como nos relacionamos com elas. A minha 5ª e última dica é: trabalhe no relacionamento entre vocês.
Essa questão da autoridade, ela é muito importante para as crianças. As crianças precisam ter a segurança que existe alguém ali fora dela que tem uma autoridade sobre ela. Parece esquisito porque as crianças geralmente elas entram nesse embate e querem fazer do jeito que quer, mas emocionalmente essa segurança de que tem alguém ali que vai proteger e que vai comandar, isso faz toda a diferença. Trabalhe nessa relação. Eu quero que você preste atenção como está a sua relação de autoridade com o seu filho. Você percebe que isso está fraco, está forte? Como você pode impor? A autoridade é diferente de autoritarismo. A gente pode ter o respeito das crianças com firmeza e gentileza. Eu quero encerrar esse vídeo com uma pergunta. A gente precisa gritar ou a gente precisa ensinar? E aí está a minha reflexão e o meu estímulo para você para virar essa chave. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com uma mãe ou com um pai que está precisando dessas informações. E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, @Escola da Mãe Moderna. Temos vídeos novos toda segunda e quarta e um podcast semanal toda sexta-feira. Não deixe de acompanhar. Escola da Mãe Moderna.